Nosso convidado desta semana não tem papas na língua, fala o que pensa mesmo. Muitos dizem que é para polemizar. Breno Moraes, vice-presidente do Botafogo, é isso mesmo, Breno? Você se sente uma pessoa assim polêmica no futebol? Não me sinto polêmica, mas também não sou político, né? Os assuntos que acho que devo abordar, seja onde for, eu abordo, seja na frente de quem for. É assim que eu ajo na vida, no futebol, aonde eu estiver. Agora, se determinados assuntos causam polêmicas, Fazer o quê? paciência. Max, Breno, em cima disso que o Maurício falou, a gente tem uma discussão hoje no futebol acerca do dirigente, aquele dirigente do clube, apaixonado, que vem eleito pelo clube, e tem aquele dirigente que é um dirigente administrativo, contratado para trabalhar a gestão. Você ocupa esse espaço enquanto dirigente do clube, presente na realidade do clube, e tem também um dirigente lá, que é o Giovanni, que compreende essa parte mais de gestão. Talvez essa seja a receita ideal. Como é que você vê esse entrosamento entre você e o Giovanni em prol dos rumos do Botafogo? O entrosamento é muito bom, o Giovanni com todos nós lá. Mas isso aí é um primeiro passo, um passo inicial que o Botafogo tem dado desde o ano passado com executivos, né, ligados muito mais à área de futebol. Na verdade, o que a gente faz no clube, todos nós, o presidente, eu, os outros vice-presidentes, é colaborar com o clube, com esse misto de torcedor e dirigente, passando um pouco da experiência profissional para o clube. Mas, como eu lhe disse um pouco antes, o clube precisa caminhar para uma gestão em todos os departamentos mais profissional. O clube tem que caminhar para isso, mas só se caminha para isso com uma estrutura financeira adequada e que a gente esse ano tem passado maus momentos, momentos muito difíceis na parte financeira, porque a nossa previsão financeira não foi confirmada por alguns patrocinadores que tínhamos e por própria lei do Estado, que modificou um pouco esse ano. Então, a gente tem passado por um momento difícil, mas temos conseguido, até pelos próprios resultados dentro de campo, continuar com o clube com as contas pagas, as contas em dia, ou praticamente em dia. Então, o Botafogo é um clube que deve muito pouco. A dívida do Botafogo não passa hoje de uma renda boa. Se tiver uma renda boa em qualquer clube, a dívida do Botafogo é paga. Então, a gente não tem maiores agonias com isso. Mas o clube precisa muito se profissionalizar ainda, está muito distante disso ainda. isso é uma tendência, assim, um mal, se a gente pode dizer assim, do futebol paraibano, não só do Botafogo. O futebol hoje da Paraíba, ele é refém, não diria assim uma palavra assim, mas ele precisa de colaboradores como você hoje no Botafogo, no Campinense tem o William, no 13 há pouco tempo tinha o pessoal também que administrava ali grandes empresários. O futebol hoje da Paraíba hoje ainda necessita de pessoas como vocês? Necessita ainda, como alguns de nós, né? Lá no Botafogo, no 13, no Campinense, ainda necessita. Principalmente no caso de como a gente age, às vezes, por exemplo, uma antecipação de uma receita, né? Porque as nossas receitas não são sempre nos dias, o fluxo de caixa, digamos assim, do clube, ele não é um fluxo de caixa não é positivo e também não é muito certo os dias que esse fluxo de caixa está positivo. Então, às vezes, você atua com antecipação de receita, paga aqui, recebe ali. Isso ainda acontece muito no nosso futebol, que é um futebol muito pobre, né? Um futebol sem recurso, de nada, até o próprio nosso campeonato paraibano, que tem digamos assim, um patrocínio de uma emissora de televisão, mas que o Botafogo não participa disso, mas que paga apenas uma parte de uma taxa de arbitragem. É muito pouco, é muita coisa, é nada praticamente, né? Então, às vezes, o Botafogo é criticado por causa disso, mas por causa de parte de uma taxa de arbitragem, nós não vamos ficar à mercê de horários de jogos
completamente que atende só aos interesses comerciais, já que a parte comercial é muito pobre, né? Mas acredito sim que a própria Federação Paraibana está nesse caminho também de melhorar isso aí. Parece que nesse ano agora já vem uma empresa profissional para cuidar disso. E o Botafogo, em termos de clube, esse com certeza está na frente de alguns, né? Procurando sempre profissionalizar alguns departamentos, alguma coisa de futebol, alguma coisa de administrativa. Nós sim, temos certeza que na área administrativa estamos na frente de muita gente. Essa realidade, Breno, que o Botafogo vive hoje, com essa dificuldade econômica que o Brasil inteiro enfrenta, que o Botafogo tem tentado driblar, permite o Botafogo sonhar com acesso na Série C ou permite o Botafogo se manter nessa divisão? Nós não pensamos esse ano em se manter, não. Nós vamos disputar, nós começamos a disputar uma competição que a gente sabe que vai ser muito igual até o final, não é? Você vê ontem mesmo um resultado, agora recente, um resultado entre Asa e Remo, que o Asa chega lá em Belém do Pará e ganha do Remo. O Asa é com certeza na Série C o time de menor investimento. Teve para fechar as portas. Né? Exatamente, né? Assim, no palavreado, né? E o Remo, junto com Fortaleza e o Cuiabá, que esteve aqui sábado, são os 3 times de maior investimento nessa competição, né? Mas eu acredito, como vocês viram no jogo de sábado, como vocês talvez tivessem visto o jogo de Asa e Remo e outros jogos na Série C pela televisão, vai ser uma competição muito igual até o final. Muito igual. Você vê a diferença que tem na chave de Norte, Nordeste e Centro-Oeste com a chave do Sul. Na chave do Sul, se eu não me engano, já houveram 2 resultados de 5-1, 5-0. Juventude já abriu, né? Tem time, né? Aqui não. Aqui você vê o primeiro lugar tem 6 pontos, que é o América, né? O segundo, terceiro e quarto tem 4. Não, o segundo e o terceiro tem 4. E nós estamos em quinto, tem 3, e tem mais time com 3, e 2 rodadas já. Então, quem ganhou, não ganhou, só o América ganhou 2 vezes, né? Então, acredito que vai ser uma competição muitíssimo disputada, mais do que os outros anos, e com um nível técnico muito igual. Eu não vejo que o nosso time, por exemplo, tenha um nível técnico, principalmente com as peças que nós estamos finalizando em trazer, que a gente disputou o Campeonato Paraibano todo, a Copa do Nordeste, e sabemos exatamente as nossas carências, e vocês também sabem. Todo mundo que acompanha o futebol sabe que nós temos carência aqui e ali, e nós fomos buscar peças que vão realmente preencher essas lacunas, e acredito que o nosso time vai ser um sério candidato a estar entre os 4. O trabalho do Schuller vem agradando, Breno? O Schuller, que foi contratado aí no final do ano passado, já era um desejo de vocês, porque ele já havia trabalhado no Botafogo em 2010, chegou até a bater na trave, por muito pouco não conseguiu o título naquele ano, e nessa temporada agora veio credenciado com o título conquistado lá no Paraná pelo Operário, e vem dando uma continuidade nesse trabalho. Assumiu a equipe desde o início, um planejamento que foi montado juntamente com vocês. O trabalho dele, como você avaliza? Não só o trabalho do Itamar tem uma comissão técnica muito competente, né? A gente que convive o Botafogo há algum tempo, passaram pessoas muito boas conosco, e conosco no seu ano passado, né? Mas a gente não tem esse hábito de estar trocando treinador a cada 3 meses. O ano passado aconteceram algumas trocas em função de resultados, mas a gente conviveu quase 3 anos com o professor Marcelo Vilar e depois com alguns técnicos que vieram na sequência. O Itamar era um técnico que deveria estar conosco desde a Série C do ano passado, mas em função de ter sido campeão paranaense pelo Operário de Ponta Grossa, um time que tem 100 anos, né? Foi campeão pela primeira vez na história, e ele ficou sem condições de sair no momento, mas já era uma escolha nossa, que eu digo, dos diretores no Botafogo, apesar de alguns pensarem, mas as coisas nunca são feitas por uma pessoa só, sempre é o mesmo grupo que está lá no Botafogo há muito tempo, e não podemos trazer o Itamar, mas ele ficou com o compromisso de no final do ano vir para o Botafogo, e veio e cumpriu. Ele tem uma comissão técnica muito competente, tem um fora de campo muito competente em termos de filmagem de jogos, de estatística de jogadores, de estudo das outras equipes, né? Tem hoje uma estrutura boa para isso, nós também oferecemos uma boa estrutura para ele na parte física, na parte treinamento de goleiro. É uma comissão técnica de alto nível,
Então, não é uma comissão técnica que trabalha muito. A gente tem certeza que, se for por conta do trabalho, a gente vai conseguir ser campeão paraibano esse ano, porque não tem como ter alguém aqui que trabalhe mais do que a gente. O Botafogo teve 2 experiências recentemente em Série C, Breno. 2014 bateu na trave com relação à classificação para a fase mata-mata. Em 2015 não teve um desempenho tão bom, acabou sentindo um pouco na reta final. O Botafogo, de certa forma, já conhece um pouco do caminho das pedras da Série C. Então, o que é que o Botafogo aprendeu nesses 2 anos e que ele pode fazer diferente para conseguir esse acesso? O Botafogo aprendeu que a competição, como eu já falei aqui, e como vai ser esse ano, é uma competição muito igual, muito igualitária. Você vê que o ano passado, o último clube a entrar entre os 4 entrou com 24 pontos, se eu não me engano, né? No ano anterior, a gente ficou com 24 pontos e não entrou de 25. O que a gente lamenta e dá saudade é realmente 2013. 2014, nós não fizemos por onde, né? A gente não fez o que era para fazer, a gente falhou muito, infelizmente, tentamos de uma forma ou de outra. A saudade mais dá em 2013, que realmente nós tivemos uma chance de ouro e não aproveitamos. Mas o Botafogo aprendeu muitas coisas, né? O Botafogo aprendeu que, mesmo sendo uma competição de jogos uma vez por semana, mas que na reta final conta muito a preparação física, porque você já vai estender para outubro, né? O atleta já trabalhou o ano todo e tem muito atleta que não responde fisicamente já em outubro ao que devia. Foi o que nós tivemos no ano de 2013, muitos problemas com pelo menos 3, 4 atletas do nosso time titular que não conseguia mais render no final da competição. E a gente aprendeu que não precisa ter um elenco tão grande, né? Mas precisa ter um elenco mais qualificado, um elenco de menos pessoas, porque o Botafogo precisou ter um elenco muito grande esse ano, né? Disputando desde janeiro, que o Botafogo disputa 3 competições, praticamente todos os meses de 3 competições. É uma coisa muito intensa, né? Jogo, viagens e etc. Mas que bom, né? Que o Botafogo tem 3 competições e para a gente aqui. O Botafogo ainda não está na condição de estar escolhendo competição, né? Eu acho que é uma satisfação ver o nosso clube em atividade, cada vez mais em atividade. Mas a gente tem uma consciência boa da Série C, tem uma experiência já boa da Série C, experiência, por exemplo, de jogar em Salgueiro, e vai ser sempre difícil, como a gente perdeu o primeiro jogo lá, podia não ter perdido, mas perdemos, né? Como vai ser dificílimo jogar em Arapiraca, como vai ser dificílimo jogar em Aracaju e etc, etc. É uma competição difícil. Mas também é difícil para quem vem jogar conosco aqui. O Botafogo é um clube respeitado hoje, é um clube que quem vem jogar aqui tem que jogar muito para sair daqui com a vitória. E a gente sabe que o nosso elenco e o nosso time vai ser muito forte até o final da competição. Breno, a Federação Paraibana de Futebol, a gestão do Amadeu Rodrigues, caminha aí para o seu 2º ano de gestão. Como o Botafogo, um dos 3 principais clubes aqui da Paraíba, vê a gestão do Amadeu aí caminhando aí para o seu 2º ano. É boa? Uma gestão que nos permite muito diálogo, né? Muito diálogo entre clubes, federação, mas é uma gestão que, a exemplo do Botafogo, precisa se profissionalizar mais. A exemplo de clubes da Paraíba, né? A gente teve episódios durante esse campeonato, episódios de futebol de 1950, 1960, né? A gente precisa cobrar e ser cobrado por coisas que põem a gente para frente. E ontem mesmo, pela primeira vez no futebol da Paraíba, que 2 diretorias chegam a um consenso e a um acordo sobre preços de ingresso para as suas 2 torcidas, tanto a torcida do Campinense vindo para João Pessoa, como a torcida do Botafogo irá a Campina Grande no dia 15. Né? Então, eu acho que as coisas têm que ser dessa forma, né? Na harmonia. Né? Se não precisa ser amigo do outro, mas nós estamos tratando de uma coisa comercial. Afinal de contas, no começo do mês agora, nós temos que pagar outra folha. E o que é isso? É uma coisa que tem responsabilidade das 2 partes. Então, eu acho que o futebol nosso futebol principalmente, precisa acabar com coisas muito pequenas, muita briga entre que eu participo de todas, inclusive, porque eu tenho que defender meu clube, vou defender meu clube
em qualquer cenário. Se o cenário for um cenário mais agressivo, vou estar lá defendendo, e se não for, também vou Você é estar. uma pessoa muito intensa, você demonstra ser essa pessoa assim que veste a camisa de fato do clube. Hoje você está numa posição de vice-presidente do Botafogo. E geralmente assim, quando acontece casos como aconteceram recentemente em Botafogo Campinense, você vai para cima mesmo, fala o que tem de falar. É mais assim uma característica sua ou é mais ali no calor da emoção? Não tem calor de emoção não, é característica minha mesmo. Eu não. Primeiro que a gente está numa instituição chamada Botafogo que não tem que esconder nada de ninguém, né? A gente tem uma administração já há algum tempo, já há muito tempo, que o Botafogo cumpre com suas obrigações, né? O Botafogo, quando recebe um clube aqui em João Pessoa para jogar no Almedão, a gente começa a dar as boas-vindas a esse clube, desde a hospedagem desse clube no hotel, faz contato com o dirigente desse clube, pergunta se está precisando de alguma coisa, oferece campo para treinamento, não precisa ninguém nos pedir, a gente sempre oferece uma condição mínima, né, de acolhimento, porque não é proibindo ou dificultando um clube de realizar um treinamento no lugar A, B, C, porque você vai ganhar o jogo no outro dia. Isso é uma besteira, isso é uma questão de... Agora, quando acontecem coisas que vão contra o meu clube, Você chegou até assim, uma declaração bem forte assim, eu vou ter a oportunidade agora de te perguntar, você chegou a dizer que aqui na Paraíba há bancas de apostas, com arbitragem, envolvendo a arbitragem, porque naquela partida houve essa polêmica. Assim, quando chegar essa informação para você, você chega a apurar ou de fato você tem de conhecimento que há casas de apostas aqui no futebol paraibano? Não falei que na Paraíba há banca de aposta. O que tem banca de aposta são bancas de aposta que eu tenho conhecimento, não participo, não participarei, né? Não é do meu feitio isso, não é uma coisa que eu acho legal, bacana, não vou participar disso. Mas todo mundo sabe, ou algumas pessoas sabem, que existe banca de aposta para tudo aí na internet, né? Isso não é na Paraíba que eu falei. Isso são bancas de aposta de jogo, né? Tem jogo que está na banca, tem jogo que não está na banca, pelo que eu sei, e alguns jogos da Paraíba têm apostas, né? E essas bancas de apostas no mundo já foram alvos de algumas investigações. Agora mesmo, a Federação Paulista, acredito com o Ministério Público de São Paulo, não sei, está investigando coisas que aconteceram no Campeonato Paulista, se eu não me engano, da 3ª divisão, já existe depoimento, já existem acusações, já existem fatos, né? E a banca de aposta não está restrita ao interior de São Paulo. Ela é na internet, é no mundo, né? E a gente sabe que tem pessoas no futebol que gravitam em torno do futebol que gostam de participar desse jogo de azar, né? Agora, você vai me perguntar, quem é que você sabe? Eu sei, muita gente sabe, eu provo, não provo, então não vou dizer, mas que tem. A Federação Paraibana tem essa preocupação? Não sei se a Federação Paraibana tem a preocupação. O que eu disse foi o que eu li na internet, é que a Federação Paulista está tendo essa preocupação, né? Agora, se a Federação Paraibana tem ou não é do meu conhecimento. Em cima dessa intensidade que o Maurílio descreveu sua, Breno, já vi algumas entrevistas suas e você, decepcionado com outra situação, você é um empresário, você vive no meio do futebol, é um negócio, já chegou ao ponto de você parar e pensar em largar o futebol, a desistir diante de uma possível desorganização de uma federação, de repente até insatisfeito com a participação do torcedor, às vezes na arquibancada, chegou ao ponto de você parar e pensar em desistir do futebol? Olha, tudo na vida, uma atividade dessa vai ter o dia que eu vou ter que parar, vou ter que ir para outra função mais calma, né? Não vou estar... Com certeza esse dia chegará, não sei se será ou quando será, não tenho uma data prévia para isso, nem tenho uma data medida para isso, mas não é por causa dessas coisas afinal de contas, se nós estamos em determinado lugar, por exemplo, no futebol da Paraíba, a gente não pode entrar nisso pensando que o futebol da Paraíba tem uma determinada organização, porque não tem. Então você tem que saber, você está nesse negócio, o negócio é assim, as regras do jogo são essas. Então eu tenho que jogar pelas regras do jogo que são postas. Agora, tenho que continuar trabalhando, lutando, me esforçando
para que essas regras do jogo se apurem melhor, fiquem mais claras, né? Fiquem mais honestas e fiquem que faça que o esporte, que o futebol, principalmente aqui na Paraíba, vá para frente, né? Eu tenho trabalhado para que o meu clube vá para frente, né? Se outras pessoas trabalham para os seus clubes não irem para frente, com confusões de tribunais, etc, etc, é problema dos outros clubes. Seria bom que todos nós fôssemos para frente, né? Seria bom que a gente tivesse um campeonato que tivesse um regulamento assinado por todos os clubes, melhor. Nós falhamos, acredito que sim, né? Mas vamos ter uma final, pelo menos uma final, nós vamos ter a final de 2 clubes que foram, sem dúvida nenhuma, os melhores clubes do campeonato. Mas tivemos falha, poder melhorar, então vamos melhorar. Mas não ficar aquele negócio de depois que tem um problema, eu assinei, eu não assinei. Tá bom, você não assinou, mas participou. É a mesma coisa de assinar ou não? Então são com esses tipos de utopias aí, de gente que fica falando que não assinou, como se não tivesse culpa de nada, que eu me revolto, porque você não assinou, mas está participando. Então por que se você não assinou, você não se retira? Você não tem coragem de se retirar? É como um dirigente de clube chegar em entrevista e dizer, se botar o árbitro tal, o time não vai jogar. Ele não tem coragem É só pressão extra. É só, entendeu? Acabar com essas coisas. Ou então fale coisa que você tem coragem de fazer. Mas não vai ter coragem de não vir um time aqui. Breno, já pegando o gancho, só para ir, já para finalizar a sua entrevista, já agradecendo também a sua presença aqui. Recentemente teve essa polêmica envolvendo você e o presidente do Souza, Aldeone Abrantes. A relação Botafogo e Souza era uma relação amistosa, até pouco tempo. Veio assim, se estremecer um pouco depois daquele caso do Gianotti. O Botafogo conseguiu o empréstimo desse jogador, usou esse jogador na Copa São Paulo e aí o Souza vendeu esse jogador, mas gostaria que o Botafogo cedesse rapidamente o Gianotti e não cumprir o contrato de empréstimo até o final de maio. Por que dessa desavença com o Aldeone? Como se deu, de fato? De fato é assim, na história não é bem como você falou, mas eu vou dizer a história bem direitinho. Nós acertamos com o Aldeone que o rapaz, o Gianotti, viria para o Botafogo, como veio já em setembro, outubro do ano passado. Ele veio antes, né? Porque ele veio com tempo de ser inscrito para a Copa São Paulo, como assim foi. Então, acho que foi antes de setembro. Não vou aqui, porque eu posso errar na data. Na Copa Nordeste, no Campeonato do Nordeste Sub-20, que foi em Alagoas, você lembra disso? O Gianotti já foi um atleta que disputou a Copa Nordeste Sub-20, mas o Gianotti disputou de uma maneira um pouco acanhada, porque ele estava fora de forma, estava um pouco gordo, né, o peso muito acima do normal, mas estava se preparando no clube, ficou no clube esse tempo todo, com nutricionista, com preparador físico, morando, dormindo no clube. E o acerto que eu tinha com o Aldeone, que foi um acerto, como se diz assim, na confiança, né, no bigode, que eu pensei que ele pudesse honrar, e no fim você vai entender por quê, era que caso tivesse alguma coisa com o Gianotti, nós acertaríamos, nem percentual tinha acertado comigo e Aldeone não, nós acertaríamos um percentual para o Botafogo, justo ou não. Sim. Né? O atleta não era nosso, um atleta do Souza, o Souza investiu lá o tempo que ele ficou lá em Souza nesse atleta, o Botafogo deu a vitrine, e então isso é uma coisa normal. Só não é normal nós não termos feito um documento porque a gente confiou. E depois, esse senhor, eu tenho aqui no meu celular, coisa que eu publiquei inclusive aí em grupos sociais, que a pessoa que foi ser o Will Dantas, que negociou com Aldeone um valor que eu acho que sei, mas prefiro não dizer porque eu posso aqui ser leviano em dizer um valor que não é. Mas tem aqui mensagem do seu Will Dantas para mim, dizendo que já tinha pago 3 parcelas a Aldeone da venda de Gianotti. E o Botafogo ficou esperando o seu Aldeone, né, honestamente nos procurar, sentar conosco e dizer, eu recebi tanto, vamos combinar aqui 20%, 30% do Botafogo. O Botafogo ia fazer questão que o Botafogo não ia enricar com a venda de Gianotti, não. Mas nem isso fomos procurados. Pelo contrário, nós temos também gravações de voz do seu Aldeone
para o nosso vice-presidente de futebol, que é Zezinho Botafogo, ele afirmando para Zezinho que não tinha recebido absolutamente nada da venda de Giannotti, a não ser assinado uns papéis. Ora, bolas, né? Aqui não existe nenhum malfeitor, não existe nenhum cafajeste, como ele chamou o nosso vice-presidente, né? Não existe, aqui não, né? E não existe nenhum inocente nesse negócio. Eu tenho não só um texto do cara que pagou, né? Eu não sei se esse dinheiro que ele recebeu está na contabilidade do Souza Esporte Clube. Eu apenas sei pelo o texto que o cara que comprou, que chama-se Will Dantas, você tem aqui telefone, se vocês quiserem, você liga para ele, não tem nenhum problema. Não sei se tem nenhum problema. Eu tenho aqui o texto que ele me mandou, dizendo que já tinha pago 3 parcelas ao Aldeone, não falou o valor da parcela. E até hoje, o seu Aldeone ficou com esse negócio, dizendo que tinha sido recebido só, assinado só papel, que não tinha recebido nenhum centavo, nenhum tostão. E eu acho que não dá para continuar na vida com a relação com esse tipo de pessoas, né? Que tá aqui do seu lado e amanhã tá ali querendo lhe enganar, querendo embolsar valores que para ele deve ter sido muito alto. Afinal de contas, ele tem uma campanha agora de vereador, ele pode realmente estar precisando, mas não precisa de desonestidade. E desonesto comigo, eu não convivo, pode ser quem for. Nem convivo 1 minuto, nem 1 segundo, nem 1 hora. Ele foi desonesto comigo e eu resolvi romper relação, não quero saber. Para mim é uma pessoa que nem existe mais, né? Porque eu não vou ter diálogo com uma pessoa que agiu dessa forma, né? Lá no Botafogo a gente tem várias testemunhas do que foi feito, do que foi relatado por esse cidadão, mas ele fique lá, o Botafogo vai continuar, ele também, e espero que ele continue bem, né? A resposta foi dada dentro de campo. Max, a última pincelada para finalizar. Agradecendo a presença do Breno, né? A conversa é boa, né? A gente fosse entrar nessas polêmicas do futebol da Paraíba e se estender muito, mas com relação a esse assunto do Souza, né? O Souza tinha um diamante que o Botafogo lapidou, né? Talvez tenha faltado isso, a caneta, para que o Botafogo pudesse rever algum valor. Mas, Breno, com relação à sua trajetória no Botafogo, quando você um dia largar o clube, qual o seu grande... Você quer dizer, bater no peito, dizer, eu fiz isso pelo Botafogo, hoje eu deixei o Botafogo nessa situação. Qual é o teu sonho nesse sentido? Eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma coisa pessoal assim. O Botafogo, eu estou lá, eu acho que perto de 10 anos, né? Durante esses 10 anos, durante o começo, a gente fez muitos inimigos, depois os inimigos foram se tornando não inimigos. Hoje o Botafogo... Não vou dizer que vou estar aqui falar a família, não sei o quê. O Botafogo é um clube unido em prol do Botafogo. Tem gente que tem sua diferença com A, com B, com C, com qualquer sociedade, mas quando se trata de Botafogo, as coisas são feitas num sentido só, de levar o clube à frente, né? Então o grande mérito, assim, que apesar de, como vocês sabem, o jeito de eu ser, o jeito de eu em público ou não, mas dentro do clube a gente teve uma condição de, num momento muito difícil do clube, numa gestão do ex-presidente Nelson Lira, a gente ter a consciência de chamar as pessoas que estavam no contrário, depois ali daquele ano de 2012, né? E nós sentarmos todos, Foi discutimos. difícil, Olha, teoricamente era muito difícil. E na prática, quando você tem um elo, né, que esse elo é exatamente o clube, o amor pelo clube que nós todos temos, quando esse elo foi colocado em cima da mesa, as coisas foram muito mais fáceis também do que que a gente imaginou, né? Então, até hoje, uma pessoa mais perto do clube e outra mais um pouco fora do clube, mas todo mundo, quando precisa, a gente se une, a gente conversa, a gente está sempre junto nas nossas né? Agora mesmo no aniversário do clube você vai ver, todo mundo vai estar junto lá, sempre a gente está junto. Então essa é a grande virtude do Botafogo. Então se tem alguma virtude que eu acho que tive, foi ter participado desse momento de congregar todos em torno do nome do clube.
Breno, te agradecer mais uma vez a presença aqui nos estúdios aqui do Mais PB pela entrevista, bem esclarecedora mesmo. Contribuiu bastante aqui para o torcedor botafoguense saber um pouco mais dos bastidores, do que envolve de fato a equipe do Botafogo, e boa sorte aí na sequência da Copa do Brasil, da Série C e quem sabe aí com o título também do Campeonato Paraibano. Vamos sim, vamos conquistar o 30º título de campeão paraibano esse ano.